Política, com Rodrigo Orengo. Hoje o Orengo participa um pouquinho mais cedo da nossa programação e terá mais uma vez a companhia de Carlos Andreasa, porque a gente vai sendo atropelado pelos fatos, precisa colocar a bola no chão para entender exatamente o que está acontecendo. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia. Andreasa, bom dia. Salve, salve. Salve, salve. Bom dia, pessoal. É tanta coisa, é nomeação na PF, é ministro da Justiça novo, é Moro, é manifestação, que eu não consigo fazer pergunta. Então, sem esquecer da pandemia também, né? E ainda tem a pandemia. Se quiserem falar de Kim Jong-un também, microfones abertos. Então não vou fazer pergunta nenhuma. Morengo, sai falando aí. Pois é. E na sequência você, Andreasa. Vamos desenhar esse roteiro aí, né? O que está sendo esperado aqui em Brasília, né? Está sendo esperada a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e do novo ministro da Justiça. Não temos mais ministro da Justiça depois da saída de Sérgio Moro e também da saída do diretor-geral. Quais são os nomes, Megali? Primeiro, ministro da Justiça. O nome que está todo mundo esperando sair no Diário Oficial é do Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência da República, mudaria de ministério, continuaria tendo status, claro, de ministro. Ele que tem uma proximidade grande com o presidente Jair Bolsonaro, trabalhou com ele no gabinete, também com o filho, Eduardo. O que está sendo apontado aqui como um possível problema no Supremo Tribunal Federal, porque deveremos ter ações que já foram anunciadas. Ele foi padrinho de casamento do Eduardo, nessa proximidade com a família, né? Do diretor-geral da Polícia Federal também, o Alexandre Ramagem, né? Ele é o apontado para substituir o Maurício Valeixo, né? Na direção da Polícia Federal. O atual diretor da ABIN foi chefe de segurança da campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive depois da facada, e tem uma relação de amizade com os filhos, principalmente com Carlos Bolsonaro. Acabou viralizando aquela foto, né, que eles passaram o Réveillon juntos, né? Inclusive o presidente da República, ele respondeu a um internauta no Facebook sobre essa proximidade. O presidente disse, inclusive, vocês leram há pouco, aí o presidente disse, e daí, né, que tem essa proximidade. Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem, por isso deve ser vetado. Ele pergunta, devo escolher alguém amigo de quem, né? Porque essas questões estão sendo suscitadas agora, Megali, essa proximidade tanto do ministro, novo ministro futuro e do diretor-geral da Polícia Federal, né? Porque ações devem chegar ao Supremo Tribunal Federal questionando essa proximidade depois do ministro Sérgio Moro acusar o presidente de tentativa de interferência na Polícia Federal, né? O que está previsto em lei? Bom, em lei está previsto que o presidente pode indicar quem ele bem entender, né? Tem alguns requisitos lá, como idade. No caso do diretor-geral da Polícia Federal tem que ser um delegado, o Alexandre Ramagem é. Então, em tese, o presidente claro que pode indicar quem ele bem entender. Agora, sempre há um risco, porque há alguns precedentes no Supremo Tribunal Federal de impeditivos de nomeação, né? Temos o precedente do ex-presidente Lula, temos o precedente da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, também por decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não conseguiu tomar posse, né? Claro que são casos totalmente diferentes. No caso deles, eles eram investigados, né? A gente está tratando de pessoas que não são investigadas. Mas aí depende, é claro, de ministros do Supremo, né? Sempre quando entra uma ação no Supremo Tribunal, né, tem um sorteio eletrônico e aí cai nas mãos de um ministro que pode monocraticamente, individualmente, decidir e poderia eventualmente impedir uma nomeação. Mas as nomeações não saíram ainda, já tem essa manifestação do presidente de que deve sim nomear Alexandre Ramagem, né? Agora, a gente vai ter hoje também, aqui, a partir de hoje, uma série de ações no Congresso Nacional, né? Como, por exemplo, pedido de convocação do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro, convite, também já tem CPIs, né, deputados recolhendo ali assinaturas para pedir abertura de CPI. Temos também pedidos de impeachment chegando nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Mas aqui em Brasília não se aposta em andamento de processos dentro do Congresso Nacional, até porque já há um pedido de investigação pela Procuradoria-Geral da República aguardando a autorização do ministro Celso de Mello, né? E aí, justamente para investigar as acusações feitas pelo ministro Sérgio Moro, né? E aí possibilidades de crimes, como falsidade ideológica, advocacia administrativa, corrupção passiva privilegiada, obstrução de justiça, são alguns possíveis crimes que vão ser investigados após a oitiva, depoimento do ministro Sérgio Moro. Então o que se aposta aqui em Brasília é que o Congresso Nacional vai ficar em compasso de espera, aguardando o desenrolar desse processo na Justiça. Então esse é o script para hoje aqui em Brasília, viu?
Megali. Andreasa, Longo, né? vamos lá. A respeito dessas nomeações, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. A mulher desse César aí pode até ser honesta, mas tá cheio de nude circulando na internet. O César chega em casa, a cama tá desarrumada e a janela aberta. Tá esquisito, Andreasa. Bom dia pra você. Megali, quem quiser no futuro, a partir de agora, estudar patrimonialismo, não precisa mais recorrer ao Raimundo Faoro. Pode estudar o comportamento do presidente da República. É uma aula de patrimonialismo, né? Um espetáculo de incompreensão da natureza impessoal da República. Qual é o critério? Vamos ser bastante objetivos aqui. Qual é o critério para a nomeação tanto de Jorge Oliveira, fazendo a ressalva de que, em matéria de governo Bolsonaro, só se pode acreditar, mesmo assim com dúvidas, na publicação do Diário Oficial. Mas, a ser assim, qual é o critério que se impõe? Qual é o critério objetivo, prático, para essas escolhas? Tanto a de Jorge Oliveira quanto a de Alexandre Ramagem. Amigo da família. O critério é esse. Amigo da família. O Jorge Oliveira tem menos qualificações para ser ministro da Justiça do que tinha Dias Toffoli para ser ministro do Supremo. Não tem a menor dúvida a esse respeito. Mas vejam como, lá no passado, diante da nomeação absurda de Dias Toffoli, não tinha estatura para ser ministro do Supremo, veja como se comportou o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, ou os pilares do que seria o bolsonarismo. Agora é sempre aquela história. Uma vez no poder, uma vez diante da caneta, tendo o peso da caneta, tem um ímpeto de ajustar as coisas a seus próprios interesses. Cai por terra, então, mais uma vez, já tinha caído, né? Já tinha caído com Mandetta, cai agora, ou para quem ainda não havia entendido isso, a ideia de ministério técnico. Quando você coloca o Sérgio Moro, por mais críticas que haja a ele, e eu tenho várias, esse é outro assunto, se pode dizer que se está colocando no Ministério da Justiça um técnico, um juiz, comandou uma vara importante, aquela de Curitiba, responsável pela Lava Jato, tinha um histórico anterior, inclusive no caso Banestado, tinha uma obra, inclusive, acadêmica, do Sérgio Moro, para ser ministro da Justiça. Mas e o Jorge Oliveira? Como é que se pode defender a constituição de um ministério técnico? No caso do Alexandre Ramagem, a meu ver, tanto mais grave, porque a crise se deflagra, claramente também há uma disputa de poder político entre Bolsonaro e Sérgio Moro, mas a crise se deflagra com uma corda sendo esticada pelo presidente querendo interferir na Polícia Federal. Aliás, acusando o Sérgio Moro de instrumentalizar a Polícia Federal para interesses próprios também. Isso está oculto nas falas de Jair Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro quer fazer aquilo com a Polícia Federal que achava que Moro fazia. Quer interferir. Quer não simplesmente colocar um preposto para controlar, mas por meio de Alexandre Ramagem, amigo da família, o presidente da República quer ser a Polícia Federal. E aí eu fico com muito medo, porque a história nos ensina. Eu fico com muito medo do que se pode constituir um Estado policial no Brasil. Vamos lembrar que a esquecida peste que nos acossa nesse momento, pessoal, ela blinda Jair Bolsonaro para algum tipo de ação. Né? É como se a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro estivesse protegida pela responsabilidade dos outros, porque todos esses processos aí, potenciais a que fez referência ao Orengo, ficam também travados, suspensos, pelo medo dos responsáveis, mais ou menos responsáveis, das lideranças políticas, de deflagrar dentro da crise uma nova crise. Por outro lado, o presidente aproveita isso para ele mesmo deflagrar crises sucessivas dentro da crise e trocar de pele. O presidente está trocando de pele. Queria perguntar para o Orengo o seguinte, e a tal da separação da segurança pública da justiça? O presidente desistiu disso? Ainda tem alguma ideia nesse sentido, Orengo? Essa ideia perdeu força, viu, Sheila, né? Sabe que essa ideia ela surgiu pelo presidente da República numa reunião com secretários de segurança, quando o ministro Sérgio Moro estava fora desse encontro, né? Essa foi mais uma das crises aí durante a gestão de Sérgio Moro, porque chegou a aventar essa possibilidade. Olha, separa o Ministério da Justiça
do Ministério da Segurança. Volta à estrutura que a gente tinha no governo do ex-presidente Michel Temer, né? E aí o Ministério da Justiça seria desidratado, perderia lá do guarda-chuva justamente a Polícia Federal, o DEPEN, a Polícia Rodoviária Federal. Tem que lembrar o seguinte, nessa mudança de estrutura do Ministério da Justiça e Segurança, tem um guarda-chuva grande aí de indicações que precisam ser feitas, né? O DEPEN já perdeu o diretor-geral, inclusive era um diretor que está sendo cotado aí para assumir o lugar de Valeixo se o Moro ficasse. Ele saiu com o Moro, né? Assim como uma série de outras funções aqui, então tem muitas indicações para fazer. Sobre esses caminhos, né, possíveis, né, que a gente vê pela frente, caminho judicial, caminho do Congresso Nacional, tem que explicar sempre que isso é complexo, isso demanda tempo, né? Por exemplo, processos de impeachment estão chegando na mesa do Rodrigo Maia, né? Ele decide e ele não falou ainda sobre o assunto. Não há dentro do Congresso Nacional, entre as principais lideranças políticas dos principais partidos, encaminhamento nesse sentido. Então, assim, as coisas vão demorar para acontecer, até porque estamos no meio de uma pandemia, né? Em relação ao processo judicial, também é complexo e é longo. Precisa ainda da autorização do Supremo para iniciar uma investigação. E só para fazer uma timeline aqui, né? Fazer comparações, Sheila, se a gente pegar o processo de denúncia do Janot contra Temer, da autorização do Supremo Tribunal Federal para investigação, denúncia e decisão da Câmara dos Deputados, foram 3 meses, né? O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 5 meses. Então são processos assim que são muito complexos, são longos, então não deveremos ter nenhuma decisão imediata, que muita gente cobra, o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã? Ora, as coisas vão demorar, mas é claro que vai ter desdobramento aqui em Brasília. Esses pedidos todos de impeachment, eu estava vendo, eram 27, mas nem sei se esse número acabou subindo. Algum deles, de fato, é robusto? É de algum partido mais representativo? Não, viu, Sheila, a maioria dos pedidos é anterior, a maioria é anterior aí às acusações do ministro Sérgio Moro, né? Então teremos ainda processos que vão chegar à mesa de Rodrigo Maia a partir justamente da denúncia de Sérgio Moro, né? Tem um que já está chegando, que é o da Rede, com base nas denúncias, mas outros vão chegar. A Ordem dos Advogados do Brasil, outras instituições já estão anunciando que vão apresentar. Só cabe a ele, Rodrigo Maia, decidir se coloca ou não em andamento. A perspectiva hoje política em Brasília que pedidos de impeachment não caminhem nesse momento. Por quê? Porque já tem uma ação judicial, né, que deve passar na frente das ações legislativas. Pois é, sabe que dá uma tranquilidade em ter o Orengo voltado, né, para o Congresso Nacional, para essas questões do Congresso e do Palácio do Planalto também, porque a gente que está olhando para outros assuntos, às vezes acaba demorando um pouquinho mais para entender como é que as coisas funcionam. Porque, por exemplo, no outro domingo, a gente tinha o presidente da República participando de manifestação e dizendo, não vou negociar nada. E a gente não entendeu direito o que era aquilo, né? Não vou negociar nada. Na semana seguinte, a gente teve aquele começo de conversa de tomar lá da cá, de pedido, de diretoria em estatal. Porque é uma coisa, né, se aproximando da outra. O que é isso? Eleição do presidente da Câmara é só em fevereiro. Mortos-vivos reaparecendo, Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson. De onde vieram esses zumbis? E agora começam a se avolumar esses processos de impeachment, né, Andreasa? Aí a gente liga uma coisa na outra. Mas você vê que coisa, né? Pois é, mas vejam, eu volto aqui à tese, que para mim é a principal nesse momento, é o que protege o presidente da República. Ele ganha tempo e sabe que ganha tempo apostando na responsabilidade dos outros. Nesse clima que não haveria para o avanço, por exemplo, de um processo de impeachment, porque as lideranças políticas fazem o cálculo, a meu ver, correto, de que nesse momento deflagrar um trauma, como, por exemplo, o decorrente de um processo de impeachment, seria plantar uma crise no momento em que nós estamos submetidos a uma crise sem precedente, a crise da peste, a crise da Covid-19. Esse cálculo feito com responsabilidade pelas lideranças políticas serve também para que o presidente da República ganhe tempo para se reorganizar. Não é à toa esse movimento de cooptação do Centrão, Carla Bigato. O presidente está fazendo uma aposta de médio e longo prazo porque sabe que, de modo geral, o seu futuro, uma eventual queda, um eventual impedimento, depende do parlamento. Naquela fala da semana passada, em resposta ao Sérgio Moro, pela primeira vez, eu fui pesquisar se o presidente havia feito alguma referência dessa natureza antes. Pela primeira vez, o presidente Bolsonaro falou em ter maioria, que tinha maioria no parlamento. Ou seja, está apostando pesado, diz publicamente que não negocia. É um governo narrativo, mas por baixo
na planície, está tramando, está oferecendo cargos, está fazendo o famoso toma lá da cá, está articulando politicamente. Tudo aquilo que ele criminaliza publicamente está fazendo em busca de ter gordura para se proteger contra tanto um processo de impeachment como uma denúncia. Isso está em curso agora. Ele ganha tempo e investe nessa lógica. Tem um perigo em relação ao Centrão, já falamos aqui sobre isso. Quando você forma uma aliança com base no projeto, no momento da sua eleição, é mais fácil estabelecer laços de fidelidade, de confiança. Quando você faz esse movimento de atração de parceiros sob forte pressão, como está Jair Bolsonaro, portanto, fragilizado e mostrando para todo mundo que o faz porque está fragilizado, tentando cooptar aqueles que antes você chamava de bandidos, você certamente paga mais caro por essa cooptação e não necessariamente leva o que comprou. Rodrigo Orengo, obrigado pela participação mais cedo, meu velho acordou mais cedo nessa segunda-feira. O Andreasa volta daqui a pouquinho, daqui a pouco mais de 40 minutos aqui na Band News FM. Um abraço, Andreasa, um abraço, Orengo.